aumentar um pouquinho o volume do microfone. Podem se sentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses e estamos já nos encaminhando para o final das porções de São Mateus reservadas para o tempo comum nos dias de semana. São Paulo nos diz: meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Ou seja, São Paulo aqui fará um pedido, mas mais do que um pedido, é uma exortação, e a palavra exortação é a palavra animar, é um chamado, é uma conclamação, é mais do que um pedido. Ele pede, mas ele conclama também. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Isso é muito importante, porque na vida interior existe um princípio. Quem não progride, regride. Não há como ficar parado. Alguém que é estacionário na vida interior está cada vez mais sendo conduzido para o pecado. Começa com os pecados leves, mas depois vai acabar nos pecados graves. Nós precisamos sempre progredir. Ou seja, eu tenho que amar mais Deus, eu tenho que crer mais em Deus, eu tenho que esperar mais em Deus. A minha vida tem que estar numa constante busca pelo Senhor, cada vez mais, com mais intensidade, com mais perfeição, querendo mais, buscando mais e mais. Conhecer de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. É interessante isso. São Paulo fala, de um lado, da santidade, e de outro lado ele diz: afastai-vos da impureza. Talvez a tradução mais literal seria: apartai-vos ou abstei-vos da imoralidade. A palavra aqui é porneia em grego. Ele está falando da imoralidade sexual. Então ele contrapõe a santidade com a imoralidade sexual. Por quê? Na primeira carta aos Coríntios ele explica melhor isso. Ele diz que todos os pecados, nós pecamos abusando dos bens criados. Mas os pecados de imoralidade, nós cometemos com o nosso próprio corpo. Nós profanamos o nosso próprio corpo. Note que o apóstolo diz: afastai-vos da impureza. Por quê? Porque os pecados de luxúria, em geral, são pegajosos. Então, um cristão que tem apreço pela sua alma, pela sua espiritualidade, ele não quer nem saber disso. Ele se afasta, ele retira do seu alcance, ele se aparta, ele, digamos, se priva com alegria porque a matéria é torpe. Não convém a alguém que quer viver uma vida pura.
problema é que nós vivemos num mundo extremamente erotizado. Então, se você liga a televisão, a qualquer hora do dia pode passar uma coisa não recomendável. Ainda que não seja propriamente pornográfica, mas com temperos de impureza. Nas músicas, nas ruas, nos outdoors, nas revistas, por todos os lugares, na internet, no celular, nos grupos de WhatsApp. E como é que o cristão faz? Ele tem que se proteger. Nem toda a conversa é para nós. Nem todo grupo é para nós. Existem grupos em que nós podemos simplesmente deixar desligado o download automático para que não baixem imagens e vídeos ruins. Nós podemos nos privar, nos apartar da imoralidade. É isso que está dizendo o apóstolo. Se nós queremos viver uma vida agradável a Deus, uma vida santa, nós temos que aprender a deixar isso longe do nosso alcance. Mas ele diz algo a mais. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito. Por quê? Algumas pessoas dizem assim: dentro de 4 paredes vale tudo. Não, não vale tudo. Para um cristão não é assim. É preciso tratar o cônjuge com santidade e respeito. E isso é muito importante. Porque eu não posso reduzir o cônjuge a um objeto, a um meio para que obtenha um desfrute. Eu não posso reduzi-lo a um personagem. Eu não posso transformá-lo numa ferramenta para satisfazer minhas fantasias. Não. Porque o meu cônjuge é, para mim, a imagem de Jesus Cristo. Então, o leito conjugal tem que ser um lugar de respeito e santidade. Para que o ato conjugal seja cumprido, não basta que haja desejo. Aqui ele diz: cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. A palavra grega aqui é mais complexa. Ele fala de paixões do desejo, patos epitimia, as paixões do desejo. Ele está falando desse assanhamento, né? Como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Quer dizer, os pagãos que não conhecem a Deus se deixam levar por aquilo que dá uma certa satisfação carnal. Diz, não, se não dói, se faz uma satisfação, ou se traz algum tipo de contentamento, de compensação, não, peraí, calma, não é assim. Para um cristão, é necessário que haja santidade e respeito, reverência pelo próprio cônjuge. Lamentavelmente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas são doutrinadas pelas mais absurdas aberrações. Esses dias alguém me dizia de um casal que falava de relações abertas. O que é relação aberta? Não é que cada um pode ter um affair fora do casamento, pode ter algum tipo de coisa, pode convidar alguém. Pelo amor de Deus, isso é absolutamente abjeto. Por quê? O cônjuge tem que ser respeitado. Amor não é tudo, queridos. Respeito também é bom. Não adianta nada eu dizer que amo, mas não tenho respeito pela pessoa. Não
não tenho consideração. Eu não a olho como uma imagem de Cristo para mim. E ele diz que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos. É pesado o que ele diz. Esses abusos, esse tipo de comportamento lascivo, permissivo, liberal, diz, o Senhor se vinga de tudo. Deus está olhando, hein? Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos no Velho Testamento. O Senhor se vinga de tudo. Cuidado. Ah, mas nós queremos deixar tudo um pouco mais apimentado. Cuidado. Ah, mas nós queremos agora incrementar e trazer. Cuidado. É muito sério o que o apóstolo diz aqui. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar estes preceitos não é desprezar um homem, e sim a Deus que nos deu o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo mora em mim, eu sou um templo de Deus, eu sou um santuário do Espírito Santo. Se nós pensarmos, que nós comungamos a Cristo com a nossa boca, que a Santíssima Eucaristia vem sobre a nossa língua, se nós pensamos que nós usamos o nosso corpo para servir a Deus, quantas vezes até não comungamos, até distribuímos a comunhão com as nossas mãos. O nosso corpo é santo. Nós não podemos usar esse santuário de Deus como instrumento de profanação. Isso significa então que a vida íntima dos casais católicos tem que ser uma coisa sem graça, formal? Não. Obviamente não. Mas significa que existem princípios que todos devemos seguir. Princípios que hoje em dia estão sendo jogados no esgoto, porque as pessoas resolveram se rebaixar a níveis em que nem os animais se rebaixam. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda pureza. Lembrando que castidade é virtude para todos. Para os não casados, é a virtude que nos leva a evitar todo e qualquer tipo de olhar, de pensamento impuro, qualquer coisa. Mas para um casal, isso significa também uma obrigação de respeito, de santidade. Notem que há muitos casais levianos, que às vezes trocam certas carícias que não estão destinadas ao ato conjugal. E aí se abusam de si mesmos. Porque até no matrimônio isso é importante. Ou seja, carícias que se destinam ao ato conjugal são próprias do ato conjugal. Fora disso, eu não posso estimular a lascívia, eu não posso estimular o pecado. Porque uma pessoa que anda pendente assim dos prazeres carnais é alguém que não entendeu o que diz aqui São Paulo. Deus não vos chamou à impureza, mas à santidade. Vejam, um homem que não tem espiritualidade, ele acha que o prazer venéreo é a coisa mais perfeita, mais importante, mais maravilhosa que existe, porque ele não
começa a praticar a vida de oração, quando ele entra na vida espiritual e ele descobre o quão bom é estar com a alma submersa em Deus, na paz da união divina, como é bom desfrutar dos bens espirituais. Então, o que acontece? Ele entende que existem prazeres que são muito superiores, que são espirituais, e que transcendem imensamente todos esses contentamentos corpóreos. Só que São Paulo diz que o homem animal não compreende as coisas que são do espírito, pois para ele parecem loucura. Claro, o homem normal aí da rua, que como uma besta desgovernada, que é regido pelos seus impulsos, que basta ficar excitado, que já acha que tem que fazer todas as desordens possíveis, essa criatura bruta, tosca, indomada, não disciplinada, não virtuosa, essa criatura jamais vai entender a sutileza do espírito e, portanto, não vai conseguir desfrutar das levezas da oração. Não tem espiritualidade. Por quê? É um impuro, é um lascivo, é um libertino, é alguém que está coberto de todo tipo de excitação sensorial. A sua alma vive perturbada porque está na periferia do seu ser, o tempo todo inflamada pelo corpo. Quando nós aprendemos a dominar os nossos instintos, a submetê-los à razão pela fé, e buscamos a Deus de todo o nosso coração, o caminho da santidade se abre para nós. Por quê? Porque esse é o caminho da espiritualidade. Quando São Paulo contrapõe a impureza, a porneia e a santidade, o que ele está nos mostrando é justamente isso. Quando nós nos afastamos daquilo que é lascivo, impuro, nós começamos a entrar no caminho da espiritualidade. E assim a nossa alma vai se tornando cada vez mais sutil e mais sensível à ação do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que nós todos tenhamos uma atitude muito firme de romper com a escravidão da luxúria, para que nós realmente possamos nos tornar homens espirituais. Caso contrário, seremos apenas umas bestas completamente desgovernadas, dominadas anarquicamente pelos instintos mais baixos e trancadas no porão da personalidade humana, que é a depravação. Que o Senhor nos ajude a viver um caminho de santidade e que Ele nos conceda arrependimento, a nós todos, de todos os nossos pecados.